E eu lhes convido hoje a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai Celeste, usa a minha vida nessa noite. Eu lhe peço, meu Deus, que eu possa ser o porta-voz, o carteiro que traz a mensagem para esse lar, para essa vida. E que o Senhor possa abrir o entendimento debaixo daquilo que o Senhor ministrou no meu espírito antes de chegar a apresentar essa mensagem. E eu agradeço, Senhor, por nos instruir. E eu chamo o seu Espírito Santo para fazer parte principal da condução desse estudo bíblico, em nome de Jesus Cristo. Ele diga ao Espírito Santo, obrigado por estar aqui, em nome de Jesus. Amém. Atos 15, 1. Atos 15, 1. Já vou lendo, preste atenção, quem quer nos seguir na leitura, eu estou usando a nova versão internacional, NVI. Vamos lá. Diz a palavra do Senhor. Alguns homens desceram da Judeia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos. Se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso foram as palavras de judeus, de antigos fariseus que se converteram e que foram pregar para certas pessoas de Antioquia. Bom, continuando. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, junto com outros, para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegraram muitos a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns dos partidos religiosos dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedecem à lei de Moisés. Bom, vamos lá. Vamos falar muitas coisas hoje. E eu vou estar falando hoje acerca da lei. Quando eu falo acerca da lei, eu estou falando do Antigo Testamento, a parte que cabe ao Antigo Testamento. Ou seja, a Bíblia é dividida em dois períodos, antes de Cristo e o depois de Cristo, tá bom? Para as pessoas que ainda não têm muita maturidade para entender. Desculpa. E quem é o divisor de água? É Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o cumpridor da lei. E a partir dele se inicia a graça. Eu vou estar falando hoje sobre a lei. Bom, então nós vamos continuar nosso estudo hoje sobre a primeira grande missão que Barnabé e Paulo tiveram que cumprir segundo as diretivas do Espírito Santo. E na região de Antioquia, diz a palavra de Deus, a Bíblia diz que houve uma grande discussão. Um debate que levou Paulo e Barnabé a confrontar irmãos
irmãos em Cristo Jesus, irmãos que eram do partido dos circuncisos, ou seja, eram fariseus que se converteram a Jesus, né? Gente, não pensa que na época em que Jesus pregava, todos os fariseus estavam contra aquilo que Jesus falava. Havia muitos fariseus que reconheceram Jesus como seu Salvador. Porém, em Antioquia, o que aconteceu? Enquanto Paulo e Barnabé ensinavam para os gentios, ou seja, aqueles que não eram de Deus, aqueles que não eram judeus, desceram de Jerusalém esses cristãos que também participavam junto com a igreja primitiva apostólica, cujo Pedro era o cabeça dela, né, em Jerusalém, junto com João, houve uma viva discussão, houve uma briga feia, certamente por palavras, né, de um desacordo teológico, vamos falar assim. Por quê? Porque à vista desses fariseus que se converteram, era necessário que os gentios, aqueles que aceitaram Jesus Cristo, não judeus, era necessário que eles se circuncidassem. Para aqueles que não sabem o que significa isso, a circuncisão, era aquilo que Deus tinha falado para Abraão, né, fazer para todo macho, todo homem, todo jovem que nascesse, né, depois de alguns dias era necessário cortar o prepúcio, né, que é a pelinha, né, do sexo masculino, com uma forma de mostrar de maneira simbólica e profética que haveria uma aliança entre Deus e seu povo hebreu. Então, na mente desses cristãos do partido dos fariseus convertidos, era necessário que esse jugo, né, esse ato profético seja colocado também na vida dos gentios, como nós, por exemplo, que deveríamos fazê-lo, homens em se circuncidar. E, obviamente, Paulo e Barnabé não concordaram, né? E também em Jerusalém, nós vamos ver, claro, que tampouco Pedro não vai concordar. Por quê? Porque esses realmente foram instituídos como cabeça de um ministério para instruir a igreja primitiva a entender do como se vive na graça, do como se vive na graça. Então, eu vou estar falando da lei, porque até o dia de hoje isso é causa de muitas polêmicas, de muitos debates que, ao meu ponto de vista, não leva em nenhum lugar. Quantas vezes em rádios já tenho ouvido debates de teólogos que pensa que não precisamos mais obedecer a fazer e separar nosso dia da semana, os sábados, tanto faz, porque o Senhor é Senhor dos sábados. Outros pensam que sim, obviamente, que o sábado deve ser colocado. Outros pensam que nós podemos comer absolutamente de tudo, até mesmo do sangue, né? E outros pensam que não. Enfim, por quê? Porque isso é parte da lei. Mas até que ponto? Até que ponto devemos considerar aquilo que está na lei? Até que ponto? Por que da lei? Por que da lei? Então, aonde a lei opera, ali está. Sem a revelação da graça, sempre
haverá um desequilíbrio daquilo que Deus pede. Sempre. E quem dá o equilíbrio? A revelação. Quem dá o equilíbrio é a revelação. Porque quem deu o equilíbrio entre todo o povo cristão eram a liderança, Paulo, Pedro, Barnabé, que tiveram suas experiências de revelação com Deus a respeito do como se devia viver na graça. Na graça. Bom, eu vou iniciar esse estudo bíblico e, inclusive, eu faço um pequeno parênteses. E hoje, especialmente, viu, isso uma recomendação para os membros da OC, da Online World Church. Todas as figueiras não precisam hoje entregar o seu esboço. Amém? Porque é uma palavra realmente muito profunda, muito, às vezes, complicada, e eu vou lhe pedir muita concentração. Se vocês querem fazer um esboço, amém, glória a Deus. Mas os vinhateiros devem fazer seus esboços. Amém? Os vinhateiros, eu aguardo os seus esboços. É uma palavra que demanda muita concentração, porque antes de vir, eu pedi realmente uma orientação por parte de Deus, e Deus falou no meu espírito acerca da lei. Acerca da lei. Mais uma vez eu lhe digo, é uma palavra que demandará muito entendimento e concentração para você entender o seu conteúdo. Mas eu lhe garanto que estudo lindo aquilo que Deus vai nos falar. Hoje eu vou, inclusive, para não perder absolutamente nada daquilo que o Senhor ministrou, eu vou estar interpretando, eu vou estar lendo aquilo que o Senhor ministrou. Amém? Bom, eu inicio com essa pergunta. O que da lei do Antigo Testamento deve ser guardado? O que da lei deve ser guardado para os dias da graça? E o que da lei não precisa ser mais guardado? Isso é uma pergunta que, inclusive, muitas pessoas podem se perguntar. E eu lhes convido, todas as pessoas que estão me vendo, todas as pessoas que tiveram um passado religioso de denominação, se colocar na posição neutra. Tenta tirar toda e qualquer influência passado de conhecimento para vocês, se colocar diante de Deus para que o Espírito Santo ministre no seu espírito. Porque é assim que Deus começa a tratar e ensinar acerca do como se vive. Agora, se você é um fariseu que vive segundo aquilo que você aprendeu, como você aprendeu, então você será uma pessoa irredutível. Aprenda e saiba a aprender a ouvir as experiências de Paulo e de Barnabé, as experiências de Pedro, quando esse recebe a revelação, né, daquilo que aconteceu na Cesareia, quando este teve uma visão que desceu do céu, né, todo tipo de animais quadrúpedes, e Deus diz, come, ou seja, para falar para Pedro e preparar Pedro, que realmente aquilo que Deus diz, aquilo que Deus decreta, a partir da graça é decretado. Tremendo, meus queridos. Então, para responder a essa pergunta que eu lhes fiz, devemos buscar em Deus o equilíbrio pela revelação do Espírito Santo. Bom, o que a lei significa? O que significa lei? E como devemos lidar com o Antigo Testamento? Isso é a pergunta. Bom, primeiramente nós devemos entender que tanto Pedro,
que era o responsável da igreja primitiva, como Paulo, responsável por ser porta-voz do Senhor para os gentios, foram instruídos pelo Espírito Santo a trazer esse equilíbrio. Amém? Seja você da religião A, B, C, D, entenda isso. Seja aberto, seja flexível, não seja irredutivo e não querer rever certas coisas que, pelo Espírito, vocês precisam rever, para que assim o cristão, tanto os gentios como o judeu, saiba viver na graça. Bom, entenda isso. Tudo o que lei é ordenado como decreto estabelecido a ser cumprido. Tudo que lei é ordenado como decreto estabelecido a ser cumprido, porque na lei existe revogações e o cumprimento daquilo que não se revoga. Por quê? Porque há leis que são perpétuas e há leis que são revogáveis. Há leis estipuladas por um governo, como também há leis como mandada pelos governantes. Há leis dentro de um acampamento, como há leis em todo um reinado. E vamos falar sobre leis. A lei de Deus, a lei do Antigo Testamento. Existem leis quando assim é estabelecido mediante uma comunidade. Há um acampamento, há um reino, ou uma cidade, há uma casa, há um comando. O homem, ele tem o direito, se ele quer, quebrar a lei ou cumprir a lei. Mas a lei que são para serem cumpridas e são irrevogáveis. Existem leis que são para serem cumpridas, porém, elas são irrevogáveis. Ou seja, elas não podem mudar. Porque na multidão determinada, estabelecida de uma lei, de palavras que foram escritas para serem cumpridas como decreto de lei, há também o juiz. Porque quem decreta a lei, deve ter um juiz. Para que se cumpra a lei, deve ter um juiz. Pois há também um juiz que determina o sim do cumprimento e a revogação do cumprimento. Eu continuo. Mas em tudo isso, existem leis, inclusive no Antigo Testamento, existem leis que não têm revogação. Que nem o juiz, ou muito menos o rei pode revogar o que for estabelecido perpetuamente. Porque há leis que foram colocadas como estatuto perpétuo. Anota e sublinha isso, meus queridos. Porque o decreto de um rei não se muda. Porque se um rei estabelece uma lei perpétua, ela deve se cumprir de geração em geração. Mesmo que o outro rei, o seu sucessor, venha a ser colocado. Porque esse sucessor deve se cumprir
com a lei perpétua que seu antecessor estabeleceu. Enquanto existir a vida sobre o rei, e que ele reina sobre o reinado, o seu decreto ele deve existir, e quando assim se passa o bastão de um rei para o outro rei, esse decreto ele deve permanecer sendo cumprido. É exatamente o que eu estava ali falando aqui. Porque o bastão é passado de geração em geração enquanto existir um filial desse reino, uma descendência desse reino. E mesmo que não seja da própria descendência que venha reinar nesse reino, pois o bastão, ele deve ser mantido. O bastão deve ser mantido porque um rei não revoga um decreto perpétuo de outro rei, meus queridos. E então, ele cumpre. Se um rei estabelece uma lei dentro de uma nação, dentro de um governo, ele diz assim, isso aqui é de status perpétuo. O próximo, mesmo que outro morra, deve manter. Deve manter. Então, o bastão ele deve ser mantido porque um rei ele não revoga um decreto perpétuo de outro rei porque ele deve o cumprir. Isso é incrível porque, independente do rei, seja o rei bom ou seja o rei mau, seja o rei bom ou seja o rei mau, o decreto é cumprido porque mesmo que esse rei não queira cumprir o decreto estabelecido pelo rei anterior, todo o conselho certamente julgará esse rei antes que ele se assente no trono, que ele cumpre aquilo que é estabelecido pelo rei anterior, porque o decreto perpétuo de rei jamais muda. Anota isso, jamais mudará. Agora, o que dizer de um decreto de um rei que não morre? Se na lei dos homens assim funciona, o que dizer na lei do reino dos céus? Quando um rei, que é rei no Antigo Testamento e que é rei na graça, quando um rei não morre. O que dizer de um decreto de um rei que não morre? Como Jesus Cristo, cujo seu reinado é para todos sempre e o seu reinado dura certamente para sempre. Aleluia! O que significa o decreto de um rei que reina para sempre? Presta atenção. O decreto perpétuo de um rei que reina para todo sempre significa que o decreto ele é perpétuo, né? Enquanto existir céu e terra. Então vocês precisam aprender aqui que existem leis que são revogáveis e as leis que são revogáveis são os decretos que não são perpétuos e que assim foi estabelecido para uma região ou para outra região. Entendeu? Então, se ambas regiões foram diferentes e os reinos foram diferentes, então cada uma cumpre com o decreto estabelecido e os decretos podem ser diferentes um aos outros. Por quê? Porque não são decretos perpétuos. Consegue fazer a diferença, meus queridos? Porque, se pensamos bem,
na somatória e na longevidade de um reino, a lei do reino, ela se estabelece no fim dela quando começa a lei do outro. Ou seja, tenta me seguir aí. Quando eu, como rei, por exemplo, estou dando um exemplo. Quando eu, como rei, estabeleço um decreto, vamos supor que eu estabeleço um decreto, né? E tenho uma fazenda. Então, o meu decreto, ele é válido até onde? Até onde? Pois o meu decreto, ele vai até a cerca da minha fazenda. Consegue entender? A lei não. Mas as limitações do meu decreto, daquilo que eu estabeleci, opera até as limitações da minha fazenda, do meu reino. Por quê? Porque da cerca para lá é o decreto do outro rei. Mas o reino sempre eterno, ele é ilimitado. Consegue entender? Quais são as limitações do rei Jesus, do reino do Senhor? Não tem limitações. O decreto que o rei Jesus Cristo estabelece para muitas leis não mudam. Agora eu gostaria de ver com vocês algo importante para seu entendimento. Muitos podem perguntar, pastor Cris, mas por que a lei? Por que Deus deixou Deuteronômio, deixou Levíticos e muitos princípios, muitas regras e tal para uma época? Algumas decretos são de status perpétuo, ou seja, são válidas até para nós, nos dias de hoje, os cristãos, e outras não. Mas por que a lei? Por que veio a lei? E eu vou lhe responder, isso é muito importante, muito enriquecedor. Por que Deus deixou no Antigo Testamento muitas regras e princípios cujo alguma não precisamos aplicar mais? Vocês precisam entender que, primeiramente, a lei, ela foi estabelecida por Deus para um povo que vivia em desordem. Ou seja, antes da lei, a situação do planeta, da humanidade, era realmente decadente. Havia assassino, as pessoas lutavam por causas que, na verdade, não tinha regra nenhuma, era uma desordem total, né? Então, a lei, ela foi criada, estabelecida e impõe para um povo que, na verdade, viviam em desordem, obstinado à desobediência. Obstinado à desobediência. Um povo cujo coração era de duro serviço, trazendo dentro de um acampamento de todo um reinado costumes de outros deuses, idolatria e muitas outras coisas como a maldade, imoralidade sexual, violência, vingança, homicídio, derramamento de sangue, mentira, avareza, egoísmo, ganância, luxúria e glutonaria. Ou seja, não havia ordem. E para muitos, de um povo que Deus iria escolher, muitos não sabiam que o errado era errado. Então era necessário que Deus dissesse, isso aqui está errado, isso aqui está certo, isso aqui não pode, por dentro de um contexto, de um povo realmente obstinado e duro de serviço. Para uma geração dura de serviço. Então, para essas finalidades, para esses fins, a lei, ela foi estabelecida para que a prática daqueles que viviam em Sodoma, lembra daquilo que se vivia em Sodoma? Eram
cidades completamente promíscuas. E como Deus não queria que as práticas que aconteciam na degenerância, ou seja, como se fala em português, no nível de pecado que se vivia em Sodoma e Gomorra, Deus não quer, porque quando Deus entrega o homem para si mesmo, é isso que acontece, meus queridos. É um nível de maldade, um nível de promiscuidade, um nível de violência que é filho matando pai, pai matando filho, e a atrocidade, né? Mas então, para que essas fidelidades, para esses fins, a lei, ela foi estabelecida para que a prática daqueles que viviam em Sodoma não sobrecaísse sobre esses como desgraça, porque um povo escolhido, um povo separado, não se corrompe com os costumes da Babilônia ou do Egito. Por isso que foi necessário a lei. Por isso que Deus decidiu colocar regras estritas para ser obedecida. Há um povo que Deus vai escolher e há um povo que Deus já escolheu. E ambos são separados para o cumprimento da lei. Para a obediência perpétua, meus queridos. E existem julgos e revogações que o Senhor não deixa cair sobre nós. Ou seja, há julgos que foi para os que estavam sobre a lei. E há julgos que Deus diz para os gentios, para os que vivem na graça, não tem necessidade que esses julgos caem sobre esses, né? Então, há julgos e revogações que o Senhor não deixa cair sobre nós, porque a lei tem seu jugo. A lei tem seu jugo, e Paulo sabe muito bem disso. E ensina, inclusive, nas suas cartas para Romanos, aos Romanos, e outras cartas onde enfatiza, porque Paulo era um fariseu. Era um homem que dominava muito bem a lei, né? Então, a lei tem seu jugo e a lei tem sua vara. Mas o Senhor também revoga as leis que não são para nós cumprir. Porque se atentamente ouvirmos a voz do Senhor, meus queridos, e obedecer e andarmos nos seus caminhos, pois certamente a maldição que estava sobre a lei não sobrecairá sobre nossas vidas, porque o Senhor é quem cumpre a lei e quem revoga a lei. Porque foi Ele que criou a lei. Foi Ele que impôs ao seu povo para obedecer, para a obediência à própria lei. Agora, escuta-me bem aquilo que eu vou estar falando agora. O que é estabelecido como decreto perpétuo na lei, deve ser cumprido até os fins dos tempos. E aonde muitos erram, e inclusive por ignorância no passado, eu não compreendo, não tinha entendido por parte de Deus certas coisas acerca de saber quais são os princípios da lei que hoje são válidos e aqueles que não são válidos para o dia de hoje. Pois o que é estabelecido como decreto, sublinha, perpétuo. Perpétuo significa no passado, no presente e para sempre. O que é estabelecido como decreto perpétuo na lei deve ser cumprido até os fins dos tempos, porque Jesus
ele veio para cumprir os sábados. Os sábados. Ele é Senhor dos sábados. E Jesus cumpria os sábados. Ele trabalhava no sábado. Ele fazia a vontade de Deus nos sábados. Isso é aquilo que os fariseus condenavam. Porque Jesus comia o sábado, Jesus fazia a obra do Pai os sábados, e por causa disso, os fariseus se levantavam e diziam, ele não está cumprindo a lei de Moisés. Mas o que é cumprir o sábado? O que é obedecer ao Senhor e separar um dia da semana para Deus? Os sábados, os Shabbats. E aquilo que a igreja primitiva fazia. E para seu conhecimento, amados evangélicos, e eu enfatizo, já enfatizei muitas das vezes, eu não sou adventista dos sétimos dias. Eu sou um homem que quer ouvir a palavra de Deus, eu não estou criando nenhuma religião estranha, mas eu estou me apegando à palavra de Deus. E se você entender que os sábados e todas as leis instituídas, os princípios instituídos em épocas antigas, que são de ordem perpétua, devem ser obedecidos e aplicados nos tempos da graça. Nos tempos da graça. Então Jesus, ele veio sim para cumprir os sábados, veio para cumprir a lei. Assim diz o Senhor. Eu vim para cumprir a lei. Jesus é o cumprimento da lei. E nele se cumprirá todas as coisas. E nele se dá também toda a continuidade a todas as coisas, porque para muitos a chegada do Senhor é o seu cumprimento. A chegada do Senhor é o cumprimento da lei. Jesus disse, eu não vim para suprimir a lei, mas para dar à lei o seu verdadeiro cumprimento. Então, por isso que você tem que ter prazer e ter equilíbrio quando você lê a Bíblia, o Antigo Testamento, para você viver e colocar em prática aquilo que o Senhor nos pede em tempos da graça. A chegada do Senhor Jesus Cristo, 2000 anos atrás, o que foi, meus queridos? Foi o cumprimento. E o Senhor, ele é a continuidade. Na chegada do Senhor se cumpre a lei. Porém, se cumpre a graça. Jesus é o divisor de água entre dois tempos. Ele cumpre a lei, mas também ele cumpre a graça. Ou seja, ela dá continuidade, ela não para como muitos pensam, né, que parou. Como muitos falam de que, inclusive, que a graça está sendo de graça. Mas o que é de graça? É de graça, porque o Senhor já pagou o preço. Já pagou o preço. Se assim você entende que o preço que você tem que pagar, meus queridos, é diferente do Senhor, pois não tenta tu pagar o mesmo preço que o Senhor pagou. Eu prego muito sobre o preço que nós devemos pagar, porque nós temos um preço a pagar. Mas o preço que nós devemos pagar é um preço, um fardo que é leve e agradável. O preço que Jesus pagou na cruz do Calvário foi muito alto. Foi muito alto. Mas o Senhor, ele dá a orientação de qual é o propósito para nossas vidas, para que o nosso fardo seja leve, porque é o fardo do Senhor que nós devemos levar, carregar. O pior dos açoites, o Senhor levou. Ele levou.
Amém? Pois, amados, a lei para quem cuidava das ovelhas e camelos, cabras e bodes. A lei para quem se dava em prostituição e pegava o seu ouro e sua prata, fundia esculturas de ouro e de prata, criavam deuses e faziam imagem do que há na terra e do que há no mar. E o mundo precisou de lei. Sim. Precisou de lei, precisou de ordem necessário. Então, assim, sobre tábuas, sobre manuscrito, com o dedo de Deus, sobre decreto, o Senhor trouxe a lei. Ele trouxe a lei, ele trouxe ordem, trouxe mandamentos, mas também trouxe a graça. A graça cuja terra rejeitou. Da graça foi derramado o sangue dela e desceu sobre o madeiro. A graça que para os olhos de muitos se fez maldito. E maldito se fez para trazer o que de graça? A recompensa do justo. A graça, ela tem ensino. Nós aprendemos muito sobre a graça, né, meus queridos? A graça tem palavras curtas. Na graça tem orientação, na graça tem a provisão, na graça tem a direção, na graça tem amor. Tenha paciência, na graça há tempo de esperar, na graça há tolerância, na graça há recomendações, na graça há frutos, na graça há testemunho, na graça há adoração, na graça há particularidade, na graça há intimidade, na graça há conversa, na graça há toque, na graça há aproximação, na graça há esperança e na graça há revelação, na graça há sabedoria, na graça há prudência, na graça há vida, há eternidade, mas também na graça há lei. Dentro da graça há lei, porque a lei não foi abolida, não foi suprimida. Há muitas pessoas que são instruídas, desde João Batista até Apocalipse, e rasgaram as páginas anteriores da Bíblia. É por essa razão, meus amados, que para que não haja discussões entre Paulo e os fariseus convertidos dessa era. Eu estou falando agora, fazendo uma analogia com aquilo que nós estamos estudando no contexto do livro de Atos, com a vida, a sua vida, os fariseus de hoje. Por essa razão que, para que não haja discussão entre Paulo e os fariseus convertidos dessa era, é necessário conhecer aquele que cumpre a lei e ouvir as diretivas daquele que também as revoga. Mas nem todos ouvem Jesus. Aquele que cumpre a lei na graça. Por isso que hoje, meus amados, há tantas diferenças nas igrejas evangélicas e discussões. E isso é uma realidade. Debate que não leva a nenhum lugar. Apenas brigas teológicas que não edificam absolutamente ninguém. Mas quando o líder, ele se deixa conduzir por aquele que cumpre a lei,
pois certamente ele e a congregação viverão a graça que Jesus espera que vivamos. Espero que, por mais difícil que foram esses ensinos, porque eu confesso que, lendo aquilo que o Espírito Santo me instruiu a respeito da lei e da graça, até o dia de hoje, existem muitas pessoas que não conseguem ter a revelação. E o limite aonde opera a lei, na graça. Mas o Senhor, nessa noite, Ele está nos dando essas instruções. Se necessário você reouvir essa palavra para você aprender mais acerca, reouve. Mas não debate. Não debate com aqueles que procuram discussões e fazem aquilo que, na época de Atos, os judeus da Judeia que desceram até Antioquia para trazer confusão e assim impor um jugo. Impor um jugo dos recém-convertidos a ser circuncidados. Quando, na verdade, era um jugo que Deus não pediu. E Deus ainda, nos tempos da graça, não pediu. Porque há leis que são revogáveis, mas há outras que não são revogáveis. Eu lhes convido você a ler a lei e prestar atenção daquilo que é revogável e daquilo que não é revogável. Vamos orar? Pai amado, obrigado por esse tempo, obrigado por esse ensino maravilhoso, Senhor. E eu lhe peço carecidamente, Senhor, me dê entendimento para guiar esse rebanho ao entendimento de uma igreja que desde seus inícios, estabelecida por Ti, vivia não debaixo do jugo de Roma, mas debaixo das diretivas do Seu Espírito a fazer e a respeitar as suas diretivas e princípios estabelecidos na Sua palavra e orientando cada um pelas diretivas que o Senhor dava. Senhor, que cada um possa examinar as Escrituras e, por meio dela, aprender e extrair o que é maravilhoso e bom para a vida de cada um. Obrigado, Jesus. Arranca toda a religiosidade. Arranca todo o jugo que o Senhor não mandou colocar sobre as pessoas. O peso de um jugo que o Senhor não mandou carregar. Mas que possamos carregar o jugo do Senhor, que é leve e agradável. Obrigado por esse ensino, Jesus. Amém e amém.